Muito boa tarde. A partir de agora temos aqui, então, tal como tem vindo a ser anunciado ao longo dos últimos dias, a presença do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Dr. Celso Ferreira. É com ele que vamos conversar durante os próximos minutos. Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente, e seja bem-vindo aqui aos estúdios da Jornal FM. O Sr. Presidente tem vindo a ser acusado de ser endividado, de ter endividado a Câmara. O que dizer em relação a isto? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, dizer-lhe que a Câmara Municipal não tem dívida. A Câmara Municipal tem investimento. E o investimento pode ser pago consoante aquilo que estiver planeado. E aquilo que nós fizemos foi um conjunto de investimentos grandes, um conjunto de investimentos a que o Concelho de Paredes não estava habituado, nomeadamente a aposta na educação, a aposta no desporto. E, naturalmente, esses investimentos tinham um enquadramento financeiro que está a ser cumprido. E é criticável, sobretudo, é que seja transformado um plano de investimentos devidamente planeado em acusações políticas e aquilo que eu acho é que a oposição, não tendo rigorosamente mais nada para dizer, diz apenas que a Câmara está endividada, quando na verdade devia dizer que o município de Paredes, aliás como outros no país, ficaram privados de verbas significativas desde 2006 com a não aplicação da Lei das Finanças Locais e, portanto, é fácil fazer-se acusações levianas relativa à situação financeira da Câmara Municipal, mas também é verdade que a situação financeira da Câmara Municipal não é responsável pelos aumentos dos impostos que os portugueses têm suportado, nomeadamente a população de Paredes. Ou seja, não foi o investimento na Carta Educativa que levou a que o IVA fosse aumentado na restauração, ou que fosse aumentado o preço da eletricidade, o IVA da eletricidade, ou os transportes públicos. Não. Essa responsabilidade vem da governação socialista que deixou o país na bancarrota. E, portanto, a dívida da Câmara Municipal de Paredes resulta de investimento, não resulta de swaps, não resulta de manipulações financeiras. O investimento está aí, à vista de toda a gente, e nós fomos, o ano passado, o segundo município do país que mais investiu. Se lhe perguntar, a população prefere que não se invista? Estou certo que não. A população quer que seja feito investimento, desde que esse investimento não pese na sua conta diária, na qualidade de vida que tem. E a dívida da Câmara Municipal, o investimento da Câmara Municipal, não pesa na conta das pessoas. Ninguém paga o arroz mais caro por causa das novas escolas, ninguém paga o IVA mais caro por causa das escolas de Paredes. Nós temos investimento, não temos dívida. O que é facto é que realmente as autarquias também sentiram esta crise, não é? De forma muito particular. Tem sido difícil lidar com... Só para ter uma ideia, se a Lei das Finanças Locais fosse aplicada conforme foi aprovada em 2006, o município de Paredes teria recebido mais 63 milhões de euros do que aquilo que recebeu. Quando a lei foi aprovada, nós fizemos um planeamento de investimentos para os próximos anos, dentre os quais a Carta Educativa, naturalmente, e contando com essas verbas, a Câmara Municipal hoje não só não teria dívida, como poderia ter dinheiro depositado no banco a prazo. E, portanto, resulta, como para as famílias e como para as empresas, nós não somos diferentes de ninguém, nós somos confrontados com alterações da situação económica do país e, da mesma forma que muitas empresas e muitas famílias têm hoje de repensar os seus investimentos, os seus gastos, as suas despesas. Fazer alguma ginástica financeira. Também nós o fazemos e adaptamos. Uma coisa é certa, os investimentos são fundamentais e, como eu digo, ninguém paga mais impostos em Paredes por termos feito os investimentos que fizemos. Pelo contrário, hoje pagamos menos IMI, menos IRC, menos IRS, menos taxas e licenças e, portanto, é uma ilusão da parte da oposição querer dizer que a dívida da Câmara Municipal prejudica a qualidade de vida das pessoas. Pelo contrário, nós não temos dívida, nós temos investimento e os paredenses estão a viver melhor graças aos investimentos que nós fizemos e a Câmara com certeza será capaz de solver essas situações, como aliás está previsto. Há pouco referiu a educação, o investimento em educação. Há algum tipo de preferência em relação a essa área, à educação, por parte da autarquia? Sim, repare, o nosso território é um território que tem um percurso longo pela frente de competitividade. Nós temos que ser melhores que os outros se quisermos chegar ao pé deles e se quisermos ultrapassar outros territórios. Para sermos um território competitivo e atrativo, nós temos que ter não apenas boas acessibilidades,
mas temos de ter sobretudo gente qualificada, e a aposta nas pessoas, o investimento que fazemos nas pessoas que fizemos e que vamos continuar a fazer é fundamental, porque nos índices do desenvolvimento territorial, em 2005 nós estávamos um pouco atrasados. Nós tínhamos uma taxa de abandono escolar no 9º ano de 43%. Éramos o 9º pior do país. Hoje temos uma taxa de abandono escolar de 0% e estamos nos melhores do país. E isto fizemos-lo em apenas 5 anos, de 2005 a 2010. Agora estamos a continuar a aposta dos 12 anos de escolaridade. Eu não tenho dúvida nenhuma, pelo contrário, eu tenho a certeza absoluta que o Concelho de Paredes vai ser um grande concelho, vai ser uma grande terra, porque as pessoas têm melhor formação e, ao ter melhor formação, são mais competitivas, são mais críticas e, naturalmente, fazem com que o território, as empresas e o desempenho profissional seja melhor. A educação é fundamental e é estruturante para nós conseguirmos fazer desta terra uma terra melhor. Daí que, em função da situação patrimonial e do modelo de organização das escolas, nós tínhamos partido para uma ruptura, não é uma revolução, uma ruptura. Aliás, eu creio que o Concelho de Paredes terá um antes da Carta Educativa e um depois da Carta Educativa. E porquê? Porque o impacto da Carta Educativa será tremendo nas gerações futuras. E veja-se os resultados escolares que estão a aparecer, juntando a Carta Educativa com o investimento no combate ao abandono escolar através do projeto EPIS, com o reforço dos apoios sociais que fizemos. Repare que 85% das crianças do primeiro ciclo são apoiadas com a ação social escolar da Câmara Municipal. 85% das crianças. E, portanto, nós não fazemos mais porque não conseguimos e porque, efetivamente, estamos a meter tudo no investimento das crianças, no investimento das pessoas. Estamos a fazer, de facto, um grande esforço para que um passado envergonhado de baixa qualificação e de baixa competitividade dê lugar a um futuro de qualificação e de competitividade, porque é por aqui que passamos. De nada nos serve tentar captar investimento se depois mostramos aos investidores o nível de qualificação médio das pessoas. Não pega, os investidores vão-se embora, porque os investidores querem naturalmente salários compatíveis com a qualificação profissional dos funcionários, dos trabalhadores. E esta é uma preocupação que muitas vezes é difícil de explicar, porque é mais fácil falar de obras, de uma estrada, de um cemitério às vezes, material. De uma rotunda. É muito mais fácil falar disto do que o imaterial. E a verdade é que a competitividade mede-se muito através dos investimentos da educação e, nessa medida, a educação para nós é absolutamente basilar. Uma aposta de consciência, por isso. É uma aposta de consciência e é uma aposta de cidadania. Por falar em obras, há sim alguma obra que o tenha, de forma particular, feito mais feliz? Qualquer escola, sabe? Eu não tinha experimentado ainda esta sensação de ter um papel tão importante, ou seja, eu nunca tinha experimentado na vida sentir da minha exclusiva responsabilidade a decisão de fazer uma escola. Abrir uma escola é um momento de uma felicidade imensa. Menos pela beleza arquitetónica, as escolas são fantásticas, mas isso, permita-me a expressão, qualquer autarca pode fazer, basta escolher bem um arquiteto e basta dizer o que quer. E eu acho que não falta gente neste país que sabe o que quer. É óbvio que sentir no sorriso das crianças uma vontade imensa de crescer dentro daquela escola e imaginar que quando saírem dessas escolas podem ser cidadãos mais exigentes, melhor preparados e que podem projetar um futuro melhor, é absolutamente magnífico. E por isso não lhe escondo que de cada vez que entregamos uma escola a uma comunidade educativa, a felicidade é imensa e sentimos o dever, ficamos com o sentimento, o dever cumprido, porque foi para isso que nós pedimos em 2005 e em 2009 maiorias absolutas, foi por isso que a população nos conferiu essas maiorias e naturalmente que estamos a fazer jus, estamos a fazer aquilo que prometemos e quando fazemos aquilo que prometemos não podemos ser atacados. Ao percorrer as várias freguesias, é provável que se note que em algumas delas foram objeto de modificações, mas também em algumas delas se nota maior obra do que noutras. A que é que se deve tal facto? Qual foi o critério utilizado para que assim fosse? Bom, sabe que em época eleitoral há sempre quem tente
na procura de vantagens eleitorais, dizer que se fez mais aqui ou ali. A verdade é que todas as 24 freguesias do concelho tiveram investimento. Tiveram e continuam a ter. É natural que, para se conseguir maior ou menor simpatia, se diga uma coisa ou outra consoante aquilo que se pretende do ponto de vista eleitoral. Permita-me dar um exemplo, porque estamos aqui na cidade de Gandra, e de dar um exemplo que é sintomático e que é reflexo daquilo que nós fazemos, que é planeamento. Nós fazemos planeamento e executamos em função desse planeamento. Foi assim em relação à Carta Educativa. Fizemos um grande pacote de investimentos e estamos a investir, estamos a executá-lo faseadamente. Ou seja, há freguesias que já têm centro escolar há 4 anos, há outras que ainda não têm, que vão abrir agora. Perguntar se há 4 anos atrás poderíamos acusar a Câmara de não estar a fazer o centro escolar que iria ser feito aí há 4 anos. Não, é planeamento. Portanto, nós fazemos planeamento e executamos por fases. Foi assim que fizemos no desporto. Estamos a fazer neste momento 3 campos de futebol. Aliás, fizemos 3 campos de futebol em Recareia, em Gandra e em Vandoma. Gandra e Vandoma estão em fase final. E vamos começar, provavelmente muito em breve, em Cristelo. Foi assim que fizemos com os pavilhões gimnodesportivos. Estamos a construir 6. Já estão 5 quase concluídos, falta concluir o DB23 de Paredes. Ou seja, nós fazemos planeamento e investimos por fases. E recuando ao início desta minha resposta, nós estamos aqui em Gandra, e Gandra no mandato de 2005-2009 não teve muito investimento, não teve. Nós tivemos aqui um resultado que resultou do reconhecimento da população. Agora, em 2009. Sim, mas é isso que eu lhe estou a dizer. Nós, de 2005 a 2009, estivemos a planear e estivemos a projetar. E a confiança que nos deram do trabalho de planeamento e de projeto que fizemos está a acontecer agora. Esta avenida, esta requalificação da Estrada Nacional 15, a Avenida Central de Gandra, o complexo esportivo e outros investimentos, a Carta Educativa, o centro escolar, são resultado de planeamento de projetos. E, portanto, Gandra soube acreditar num trabalho metodológico que foi feito e soube acreditar que o compromisso era para se executar por fases. Está aí, está feito. E eu sei que há opositores meus que se queixam dos investimentos que estamos a fazer em Gandra, que se queixam dos investimentos que fazemos noutras freguesias. O que interessa aqui relevar é que nós trabalhamos por planeamento e executamos por fases e estamos à vontade, damos messas a quem quiser, temos obra em todas as 24 freguesias e se quer que lhe diga, esse tipo de argumentos de se dizer que se faz mais aqui ou ali, tem mais o condão de dividir do que unir. E eu, naturalmente, procuro unir o Concelho de Paredes, o município com 24 freguesias, com 90 mil habitantes. Nós somos o 27º maior concelho do país. Estamos a falar de um país com 308 municípios e o meu papel é unir, não é dividir. Por falar em unir, falemos agora também da anexação das freguesias, que vai acontecer muito em breve. Paredes ficará com 18 freguesias. Há alguma vantagem que se possa retirar desta anexação? Porque normalmente aquilo que se diz é que há grandes desvantagens. Será assim? Bom, eu partilho a opinião de que grandes vantagens não vejo. Seria incorreto dizer de outra forma. É preciso, no entanto, fazermos o enquadramento desta reorganização administrativa no Concelho de Paredes e dizer que ela resulta de uma lei que foi aprovada na Assembleia da República. Essa lei, por sua vez, é consequência do memorando de entendimento assinado com a Troika e no caso concreto de Paredes, há 3 anos atrás, se não estou em erro, 2 anos e meio, 3 anos, o Partido Socialista defendia e propôs na Assembleia Municipal que fosse criado um grupo de trabalho para extinguir freguesias no Concelho de Paredes. E, portanto, são estes os argumentos que são estes os factos que nós temos. E, a ideia também já não é nova. Pois, mas nós nunca falamos em reorganização administrativa, nem falamos em extinção de freguesias. No entanto, a lei que referi impunha que fosse feita uma reorganização administrativa e dava a possibilidade às Assembleias Municipais, não à Câmara, à Assembleia Municipal, de se pronunciar querendo. Se não se pronunciasse
uma comissão técnica na Assembleia da República disporia do território e faria a reorganização administrativa conforme lhes aprovesse e, naturalmente, a regra e quadro. Permita-me a este propósito comparar o que foi feito em Paredes e o que foi feito, ou melhor, o que não foi feito em Lousada, por exemplo. Porquê? Porque ambos os municípios têm 24 freguesias e, portanto, o termo comparativo é muito mais fácil. Veja, a Assembleia Municipal de Paredes decidiu pronunciar-se. E, ao pronunciar-se, decidiu por fazer uma reorganização na sede do Conselho. Porquê é que nós fizemos isto? Porque entendemos que a Câmara Municipal, estando naturalmente na sede do Conselho, tem uma intervenção mais presente, mais permanente, mais próxima das freguesias que estão em torno de Castelões de Cepeda, da cidade de Paredes. Ao contrário, nós achamos que as juntas de freguesia fazem mais falta nas freguesias que estão mais distantes da sede do Conselho. E foi isto que nos preocupou, ajudar, fazer com que o impacto desta lei fosse menos mau, fosse um impacto o menor possível. E a solução encontrada foi fundir as juntas de freguesia, não as freguesias. Repare que as freguesias continuarão a existir. Passa a haver uma junta de freguesia para gerir 7 freguesias na envolvência da sede do Conselho. E eu creio que o problema é pacífico, até porque não há sequer contestação pública à proposta que fizemos. O que é importante aqui realçar é que nós sempre manifestamos uma grande preocupação em salvaguardar este cenário. Voltando à questão da comparação. O que é que aconteceu aqui e o que é que aconteceu em Lousada? Aqui nós fundimos 7 juntas de freguesia. A Assembleia Municipal de Lousada, ao contrário, não se quis pronunciar e o que aconteceu foi uma fusão de 16 freguesias. E nós sempre lutamos contra este cenário. Nada a fazer seria completamente desastroso, como aliás é o caso de Lousada, que tem um território completamente ingovernável e que tem um território que não tem neste momento qualquer unidade de planeamento e unidade territorial. Juntaram-se freguesias que não têm sequer afinidades culturais e educativas. Seria, se analisarmos a Carta Educativa de Paredes ou de Lousada, ver se há que uma reorganização administrativa como foi feita lá não obedece sequer, por exemplo, aos agrupamentos, não há dinâmicas culturais e sociais entre as freguesias que foram fundidas, e aqui isso não aconteceu. E, portanto, esse foi um cuidado tido aqui nessa matéria, não é? Nós tivemos um cuidado enorme para não prejudicar o território e para não prejudicar as pessoas. Veja só, uma das propostas que tínhamos previa a fusão de Beire com Sobrosa. Ora, só quem não conhece o território é que não sabe que Beire e Sobrosa não têm afinidade nenhuma social, cultural e económica, porque estão divididas, têm ao meio uma floresta enorme que é o Monte de Santiago. E, portanto, não faz sentido, mas essa era uma das propostas. É um pouco isso. E, portanto, imagina o que era um presidente de junta lidar com 2 territórios profundamente diferentes. Sobrosa claramente mais industrial e Beire profundamente rural e agrário. E, portanto, são estas incongruências que nós fizemos questão de salvaguardar, porque as pessoas não têm culpa e os autarcas são pagos para estudarem os dossiês e são pagos para tomarem boas decisões. E essa foi uma decisão para minimizar o impacto de uma lei injusta, mas é uma lei que decorre de um acordo internacional assinado por 3 partidos, o Partido Socialista, o PSD e o CDS, e que resultou numa lei. E por isso, a reorganização administrativa não seria nunca uma prioridade nossa, apesar de ser uma prioridade para o Partido Socialista em Paredes, não seria para nós uma prioridade, mas nós conseguimos minimizar o impacto de uma lei que, se não tivesse a nossa atuação, seria muito mais negativa. Virando aqui a página, passando para o setor industrial, que tem uma forte componente no Concelho de Paredes, ou pelo menos tinha há uns anos atrás, tenciona-se que continua a ter. Sabemos todos que estamos a passar por um momento difícil. A Câmara ajuda de alguma forma estes industriais a enfrentarem da melhor maneira esta crise? Bom, nós temos feito o que nunca foi feito em Paredes para apoiar a indústria. Não falo já só dos apoios de natureza fiscal, nomeadamente com a extinção da derrama para as empresas que faturam até 150 mil euros. Não falo só também da redução do IMI, da redução do IMT. Nós
temos um programa de apoio, sobretudo à promoção dos produtos de mobiliário de paredes. Porquê é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto porque não é a Câmara Municipal que vai substituir-se aos empresários e vender por eles. Não é a Câmara Municipal que vai dizer aos compradores para preferirem este ou aquele produto, esta ou aquela marca. O que nós fazemos é estimular a notoriedade do mobiliário de paredes, e creio que a oposição não terá sequer coragem de dizer que nós não fizemos nada. Nós recuperamos as feiras de mobiliário em paredes, que agora não se realizam aqui, mas realizam-se em conjunto com a Intercasa na FIL em Lisboa. Nós fizemos um investimento para recuperar essa experiência e esse conhecimento de organização e de promoção do mobiliário de paredes. Nós organizamos um evento internacional de grande gabarito, cujo objetivo é dar notoriedade ao mobiliário de paredes, ou seja, fazer com que as empresas, quando aparecerem no mercado, sejam conhecidas pela sua proveniência e dessa forma tenham credibilidade para estar referenciadas com um território que tem séculos de experiência e de conhecimento de fabrico de mobiliário, e no caso concreto, com capacidade competitiva, comparativa, com inovação, com tecnologia, com design. E nós fizemos isso tudo. Veja que, a coberta de uma iniciativa de responsabilidade social, nós conseguimos pôr o Sr. Presidente da República a promover o mobiliário de paredes. Nós conseguimos pôr o Cristiano Ronaldo, o José Mourinho, o Luciano Benetton, fundador da Benetton, a promover o mobiliário de paredes, a Maria Betânia, o Dr. Ramos Horta, Prémio Nobel da Paz. Toda esta gente participou. Sendo que há reconhecimento do lado do setor empresarial, há algum tipo de reconhecimento em relação a todos esses? Eu creio que sim. Nós tivemos 50 empresas a trabalhar connosco no Art on Shares, que é uma grande campanha, uma mega campanha de promoção do mobiliário de paredes, naturalmente com iniciativas de transferência de conhecimento de design para as empresas, as que quiseram aderir, mas 50 empresas participaram. Nunca houve no passado um projeto organizado pela Câmara Municipal em que tivessem participado tantas empresas de mobiliário. Normalmente as empresas estavam de costas voltadas para a Câmara, porque a Câmara tinha projetos superficiais. Nós, excetuando a mostra de mobiliário da Rota dos Móveis, não tínhamos um histórico de conseguir envolver as empresas, e a segunda edição vai ser mais surpreendente ainda, porque a segunda edição vai ter como júris dos concursos representantes de grandes cadeias internacionais de mobiliário, ou seja, nós vamos ter a avaliar o design, os protótipos e as fábricas, potenciais compradores, e portanto a próxima edição do Art on Shares vai de certeza absoluta resultar em vendas reais para as nossas fábricas. Portanto, as perspectivas são boas. São, mas isto custa muito, e custa sobretudo na criatividade e na imaginação. Quem ouve a oposição falar pensa que isto é fácil, num estalar de dedos, que se consegue trazer aqui o Cristiano Ronaldo, ter um envolvimento com o Presidente da República, conseguir que o Luciano Benetton patrocine um apoio e divulgue o mobiliário de paredes. Às vezes penso que a oposição vive no mundo da lua e não tem consciência de que aquilo que nós estamos aqui a fazer é um projeto de escala, é um projeto de globalização, e que não há outra alternativa para o mobiliário de paredes senão rasgar fronteiras e surpreender quem lá fora acha que este país é um país de gente sem criatividade e de gente sem capacidade. Nós temos-la. Temos é que encontrar os instrumentos adequados para divulgar essa nossa capacidade. Perguntar-me-á quantos anos vai demorar a termos cimentado um projeto este projeto de promoção do território em benefício das indústrias. Não sei. Depende sobretudo das empresas e depende do sucesso do projeto e da repetição deste projeto de 2 em 2 anos. E nós nisso estamos comprometidos. Falou há pouco na oposição, nas questões levantadas pela oposição. Sabemos que há quem o apelide, isto só para fechar aqui a nossa conversa, há quem o apelide de ilusionista, que eu própria desconhecia, mas de que fui informada relativamente a essa matéria. Porquê esta denominação? Ilusionismo é fazer 14 centros escolares e uma escola B23. Ilusionismo é fazer 6 pavilhões gimnodesportivos. Ilusionismo é baixar os impostos, o IMI, o IMT, o IRC, a derrama. Ilusionismo é ter mais 2 lojas sociais, é ter mais 2 cantinas sociais. Ilusionismo
É investir 1.800.000 euros em famílias carenciadas? Ilusionismo é resolver o problema do saneamento com a assinatura do contrato com a Cimedouro, que está neste momento em curso com a construção das novas hectares e dos emissários? Ilusionismo é isso? Ou ilusionismo é tentar atirar areia aos olhos das pessoas? E, portanto, para além da questão do mau gosto, para além da questão que roça a falta de educação, mas isso, enfim, cada um é como é, eu não sou ilusionista. Olhando para o lado e para aqueles que me acusam de tal, eu só tenho de demonstrar compreensão, porque há falta de argumentos, e há falta de projetos, e há falta de dimensão política para dirigir o Concelho de Paredes. A tentação de cair para o insulto e a tentação de cair para o ridículo é muito grande, e aquilo que eu lhe posso dizer é que tenho pena daqueles que acham que chegam a algum lado com esse tipo de linguagem, com esse tipo de acusações. Uma coisa é certa: se acham que todo o investimento que aqui fizemos foi feito com um estalar de dedos, então, meu Deus, estão mesmo a precisar de voltar para os nossos centros escolares para ver se aprendem alguma coisa, porque desta forma não vão lá. Faça esse circunstancialismo. Já agora só uma última pergunta. Às vezes, se calhar, torna-se difícil levar a bom porto esta missão de ser autarca, não? Depende do sítio, da cidade onde estamos a falar. Eu admito que seja possível ter um tipo de desempenho diferente nas grandes cidades, como Porto, Lisboa, Braga, enfim, Coimbra, as grandes cidades, as capitais de distrito. Os ataques às vezes são ferozes. Sim, porque no caso concreto o espectro político é menor. Apesar de termos 90.000 habitantes, o PS em Paredes não existe. Aliás, a candidatura do Partido Socialista, como sabe, foi tomada de aluguer, aqui há uns anos atrás, em 2009 em particular, e os candidatos do Partido Socialista não são socialistas. Aliás, eu, se fosse socialista, teria muitas dúvidas em votar numa candidatura do PS aqui em Paredes, porque não há socialistas na lista do PS. Nós temos utilizado uma expressão engraçada também, mas que nem sequer utilizamos muito, que é a barriga de aluguer. O Partido Socialista em Paredes é uma barriga de aluguer. Houve um conjunto de pessoas, toda a gente sabe quem são, que estiveram no CDS, estiveram connosco no PSD, e que por um conjunto de razões que não interessa para aqui neste momento falar, afastaram-se de nós e pagam neste momento ao Partido Socialista para utilizar a sigla e candidatarem-se a órgãos autárquicos apenas e só por questões pessoais e ódios pessoais. E eu não tenho ódios na política, eu estou aqui com um projeto, com provas dadas. Não é fácil fazer política num cenário destes, mas a verdade é que, como lhe falei aqui dos investimentos da educação, do desporto, do ambiente, da captação de investimento, da ação social, da regeneração urbana e da modernização administrativa, repare, nós somos, no Distrito do Porto, só há 2 câmaras municipais, medalha de ouro do Simplex autárquico da modernização administrativa, ou seja, no Distrito do Porto só há 2 câmaras municipais exemplares, que são precisamente o Porto e Paredes. Muito bem, estivemos aqui então à conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Dr. Celso Ferreira. Muito obrigado e contamos consigo numa próxima oportunidade e felicidades. Muito obrigado.